e eu vou vir aqui na opção de abrir normal, arquivo, e vou procurar o meu arquivo. Então a gente precisa alterar isso aqui, tá? Para todos os arquivos, para que a gente consiga enxergar inclusive o arquivo TXT. Eu vou marcar o meu arquivo e eu vou clicar em abrir. Então o que acontece? A primeira coisa que ele faz é abrir um assistente para gente, para que a gente possa utilizar, né, e fazer a codificação, né, do nosso arquivo. Então, primeira observação aqui, que é o campo do cabeçalho. Então, o que acontece? No caso do meu arquivo, excepcionalmente, ele não tem cabeçalho, tá? Então, mas se tivesse, realmente ele ajudaria. Mas enfim, então como eu não tenho, né, eu não vou marcar, porque se eu marcar, né, ele vai acabar marcando um cabeçalho que não existe aqui. Na verdade, aqui ele está só colunado. Então eu vou tirar essa minha marcação e a gente vai trabalhar com o primeiro caso aqui, com a primeira situação aqui, que é o caso do delimitado, ok? Então eu avanço. Então o que define aqui são os delimitadores. E aí, como delimitador, a gente tem a tabulação, que a tabulação a gente pode considerar a tabulação como ele vem na origem dele. Então, ele já existe uma tabulação, que aí a tabulação ela é identificada por espaço, na verdade. Então, ele tem uma tabulação como se a gente estivesse no Word, a gente clicasse na tabela, no Tab, na tecla Tab, por exemplo, e ele criasse aquela tabulação. Então, quando a gente abre, ele já faz automaticamente, né, aquela marcação. Então, se eu utilizar este recurso de tabulação, ele já vai fazer as marcações de acordo com as tabulações que existem, tá? Então esse é um dos mais comuns que tem. Então geralmente arquivo TXT ele já vem com essa tabulação, e aí vocês percebam aqui que todos os campos que ele tem a informação na tabulação, a gente consegue enxergar. E aí aqui na barra, quando o arquivo é muito grande, a gente pode perceber que aqui na barra, por exemplo, ele tem uma série de campos aqui. E o que acontece? No caso aqui, se a gente fosse utilizar esse recurso da tabulação, né, a gente poderia avançar, e tem uma outra questão aqui, é a seguinte, ok? Ele já está como padrão, a gente vai deixar ele como geral aqui mesmo, porque a gente pode importar da maneira que está. E uma outra questão aqui é o seguinte: às vezes a gente importa um arquivo muito grande, mas às vezes não necessariamente a gente precisa de todas essas colunas, né? Então, ao invés de a gente importar o arquivo e depois já fazer a exclusão dele, a gente já pode fazer a configuração para que esses campos eles não venham no arquivo quando a gente concluir a importação. Se eu quiser marcar essa e depois eu quiser marcar uma segunda coluna aqui, mesmo eu apertando o Ctrl ou eu apertando o Shift, por exemplo, eu não vou conseguir. Eu tenho que, ou eu marco todas desta maneira, identifico uma coluna, aperto o Shift. Se ela for sequencial, eu posso marcar a próxima sequência. Se for uma coluna intercalada da outra, eu marco a coluna que eu quero inicialmente e deixo marcado aqui, não importar a coluna, ignorar. E se eu tenho uma segunda coluna, eu aperto novamente na segunda coluna e venho aqui e marco a mesma configuração, não importar colunas. Dessa maneira, o que vai acontecer? Dessa maneira, na hora que eu importar, essas duas informações aqui, elas não virão. Ou seja, o arquivo ele já vai ser importado para o Excel sem essas duas colunas. Então, uma vez marcado, uma vez definido aqui quais eu não quero importar, marcando ele aqui, tanto que vocês percebam que quando eu coloco marcar aqui para não importar, ele desmarca a posição geral, que é a informação padrão aqui. Então, marcado, identificado quais são os casos que eu não quero, eu clico em concluir e aí vocês percebam que automaticamente ele já importa, inclusive ele não importa as colunas que a gente marcou para ele não importar. E aí, dessa maneira, como eu falei, dessa maneira a gente tem a possibilidade de trabalhar com as informações somente com as colunas que a gente quer. Lógico, vão existir N possibilidades da gente fazer importação de arquivo. A gente vai poder utilizar, e aí, futuramente a gente também vai ver no canal, a ferramenta sobre Power Query, por exemplo, para poder fazer importação. A gente, para quem trabalha com uma base em Access, se você quiser importar um TXT para uma base em Access, também criando uma especificação também é possível, enfim, tá? Mas a gente vai iniciar primeiro pelo tratamento aqui da conversão de texto para coluna. Então, uma vez importado o nosso arquivo, ok? Daqui para frente aí é trabalho, é identificação, o que você precisa fazer, se você vai excluir mais alguma coluna, se você não vai, se você quer inserir uma tabela dinâmica, e daí para frente aí é o trabalho de cada um, de como vai funcionar o trabalho de cada um.